Vai começar a gravar em segundos. Começamos a gravação, tá? Então, hoje, 17/6, a gente está fazendo esse encontro extra, fora do horário, para a gente poder fechar a disciplina de assistência integral. Eu vou ver alguns tópicos que vão parecer um tanto novidade, mas eu sempre vou relacionar com o que a gente já viu, para que também funcione como uma revisão, né? A prova vai ser amanhã, ela é feita... ela está muito fácil, honestamente, ela está muito fácil, mas ela está muito útil, ela está muito em cima de reflexões que são importantes para a carreira de vocês. Então, assim, vocês vão achar ela simples, eu acredito que vocês vão achar ela simples, que vocês vão achar tranquilo de fazer, tá? Mas eu acho que vocês vão refletir muito enquanto fizer a prova, eu acho que vocês vão ter grandes insights, grandes ideias fazendo a prova. Porque tem uma questão que é bem interessante, assim, eu fiz uma prova até para você aprender coisas enquanto você está fazendo a prova. Então, ela não é difícil, vocês vão achar fácil, vocês vão acertar as respostas, eu acho, com tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, ela vai funcionar na cabeça de vocês como uma revisão de tudo que a gente viu, tá? Eu tenho... A gente não pode ter certeza de nada, mas eu tenho quase certeza de que vocês vão gostar muito da estrutura da avaliação, tá? E ela, ao mesmo tempo que ela vai estar fácil, ela vai estar simples, mas ela vai estar muito profunda no sentido, assim, da importância do que é falado na prova, né? Porque é isso que a gente precisa, né? Independente de ser fácil ou difícil, o que a gente precisa é que ela seja de uma aplicação para a prática profissional de vocês. E é isso que ela vai ser. Ela está pensando toda na prática profissional de vocês, né? Ela toda cheia de situações em saúde, e são situações que você vai perceber tranquilo, você vai conseguir identificar o que está dentro da assistência integral, o que está dentro da humanização do SUS, a gente está focando nisso, tudo vai dialogar com assistência integral e humanização do SUS, né, que são, inclusive, duas coisas muito ligadas, duas coisas muito próximas. Durante essa apresentação, gente, que eu estiver fazendo, sintam-se muito à vontade para abrir o microfone e comentar qualquer coisa, tá? Comentários são muito bem-vindos, isso só enriquece esse momento da gente, esse momento de encontro da gente. Vamos ver, eu estou aqui com a minha projeção, vocês estão conseguindo ver minha projeção, então? Sim. Ética no cuidado, em saúde, assistência integral, humanização e bioética, tá vendo a capinha aqui do slide? Então, gente, essa não é uma disciplina de ética, vocês vão ter disciplina de ética do psicólogo, onde vocês vão a fundo na ética. Aqui eu só vou me servir um pouquinho da ética para trabalhar assistência integral. Tá bom? Então, é uma ética só a serviço da assistência integral. E aí, mais ou menos, a nossa jornada é entender a ideia de ética e bioética, falar um pouquinho do poder da ética na humanização, alguns pilares bioéticos, para pensar na questão da família e da rede de apoio, da comunidade, e pensar um dilema em saúde. Vamos ver isso devagarzinho, mas de uma maneira bem interessante, e sempre relacionando com as coisas que vocês já viram. Primeira coisa, toda vez que a gente tem uma disciplina de ética, né, e você vai ter isso em um certo momento do curso, é discutir, assim, moral e ética. É a mesma coisa, que sempre que a gente fala de uma, a gente acaba falando da outra, porque elas são muito próximas. E para a profissão de vocês, elas são importantíssimas, porque o tempo todo você vai ver dilemas morais e questões de ética. Vamos pensar isso. O que seria, então, a moral? Gente, quando a gente trabalha a moral, pense sempre que a moral, ela é uma coisa situada no tempo e no espaço. Ou seja, cada povo tem sua cultura e a moral é um produto dessa cultura. Então, a gente tem uma moral. Olha só, um conjunto de costumes, de valores, de regras sociais, e ela varia culturalmente nos grupos. Ela varia conforme o tempo, a moral muda conforme o tempo, né? Se você pensar assim, o que era considerado, né, aceitável na sociedade, moralmente aceitável na sociedade, por exemplo, nos anos de 1920, nos anos 20, não é exatamente o que é aceitável moralmente hoje. Então, existe uma mudança da moral conforme o tempo, conforme a época. A moral também muda a depender do povo, né? Então, assim, a moral de um povo indígena vai ser uma, né? A nossa moral aqui, morando na cidade de Salvador, uma população urbana, né, brasileira, é uma. Mas, assim, nos vários países muçulmanos, você vai ter
uma moral diferente em cada um país daquele, você vai ter uma estruturação já diferente dessa moral, tá? Então, assim, moral é um fenômeno social, sociocultural, né? A moral é um produto da cultura, a moral vai influenciar na cultura, e a moral, como produto dessa cultura, ela vai mudar conforme o tempo. Ela não muda rápido, isso é verdade, ela não muda tão rápido, mas ela é um produto da cultura. A ética, ela não é como a moral. A ética, ela é um estudo filosófico, ela é uma filosofia sobre o que é certo e errado, ela é uma reflexão até sobre as questões morais, etc. Mas a filosofia, né, por ser uma filosofia, a ideia da ética é que ela dure, que ela perdure, e não que ela vá mudando culturalmente. Então, essa filosofia que a gente chama de ética, né, o ethos, como agir, como se comportar, ela é uma reflexão filosófica sobre a moral. E ela analisa criticamente as ações humanas, como deveriam as pessoas agir. Então, a moral é como essas pessoas estão agindo socialmente, a ética é como deveriam agir. A moral é o hábito, a ética é a reflexão sobre o hábito. Então, a ética, por ser filosofia, gente, você vai ter várias maneiras, você vai ter vários tipos de ética que vão surgir, né? Então, você vai ter os trabalhos antigos do Aristóteles, que já falavam de ética. Ele falava de uma coisa chamada ética das virtudes. Quando você der ética do psicólogo, você vai ver isso. Isso não é um conteúdo da nossa disciplina. Mas o que é que o Aristóteles coloca na ética das virtudes? Que, assim, como é que as pessoas devem agir? O fazer o bem, o ser virtuoso. Só que aí o próprio Aristóteles vai discutir, mas o que é fazer o bem? Será que fazer o bem para mim, eu estou fazendo realmente o bem para você? E aí ele vai começar a discutir o que é esse tal fazer o bem. Então perceba que a ética é um trabalho filosófico. Você vai ter o Immanuel Kant, por exemplo, que é um dos grandes nomes da ética, vocês vão estudar isso em disciplina específica, que vai criar a deontologia de Kant. E essa deontologia é assim, não importa os fins, não importa o que você faça, você tem que fazer o certo. Por exemplo, se mentir é errado, você não deve mentir, não Acho que eu importa já as vi sobre consequências. isso uma Ah, vez. mas eu tenho que mentir para que o sujeito ali não seja preso injustamente. Não, mentir é errado. Então, o Kant vai ter uma ética mais assim, essa filosofia, né, sobre a reflexão do que fazer e não fazer, é muito forte. Já vai ter gente que vai ter uma ética mais finalista, do tipo assim, não, depende do fim. Se for para salvar uma vida, eu posso mentir. Então, assim, você vai ter vários estudos éticos, várias filosofias gerando ética, e a partir disso, todas as profissões vão ganhar códigos de ética, né? Todas as profissões vão desenvolver seus códigos de ética. E por isso que mais para frente você vai conhecer a ética do psicólogo. Mas para já tem umas coisas que são bem importantes e a gente já discute aqui, porque não dá para fazer assistência integral sem ética, Eu acho que eu já vi tá? Não dá sobre para um pouco fazer. de ética. Vamos pensar o seguinte: ah, o coração da ética no cuidado, né? Fundamentos, a ética fundamenta todas as práticas dos profissionais, de todos os profissionais, mas da profissão de saúde é muito importante. A ética, ela vai ter, gente, uma espécie assim, a gente sempre vai pensar em alguns eixos muito importantes, do tipo assim, a ética vai trabalhar muito com a questão da dignidade da pessoa. Como eu devo agir? Eu devo agir sempre preservando a dignidade do sujeito. É por isso que, por exemplo, a gente não tem cuidados paliativos, aquelas pessoas, elas não vão ter uma cura. Mas e aí, a gente abandona essas pessoas? Não. Eu vou me preocupar com a dignidade dessas pessoas, tá? E se elas estiverem sofrendo pra caramba, eu vou manter elas vivas mesmo em condições, não, eu não vou matá-las, né? Mas eu vou até onde for possível mantê-las com dignidade. A ética envolve o respeito, respeitar a cultura do outro, respeitar a visão moral do outro, respeitar, né, as características do outro. A ética envolve responsabilidade. Nós, profissionais de saúde, temos responsabilidades para com os usuários, para com as famílias dos usuários, né? Então, existe toda essa questão.
E aí vem a reflexão, é possível existir cuidado integral sem ética? Não tem como, né? Não dá para pensar nisso. Você me pergunta, você vai me pedir para eu decorar essas coisas que tem a ver com dignidade, respeito e responsabilidade? Não. Aparece isso, se isso aparecer numa questão, isso já aparece na questão. É só para você identificar, tá? Então, repara que não são coisas estranhas, né? A gente tem que pensar no respeito à pessoa, na dignidade da pessoa e da nossa responsabilidade como profissional. Nós temos responsabilidades, ok? Sem isso, você não tem assistência integral. Sem isso, você não vai ter cuidado integral. Cuidado integral sem ética não dá, né? Não tem como. Não dá de jeito nenhum. Então, deixa eu explorar aqui uma outra tela, que essa é bem interessante. Ela vai discutir uma coisa que a gente já conversou. Deixa eu ver. Oi, Maggie, pode falar. Ô, professor, só uma dúvida. Esse assunto que você está abordando já é a revisão total ou vai entrar outras coisas? É baseado nesses assuntos que a gente vai fazer a prova? Isso, é. É para concentrar nessa explicação de hoje. Na explicação de hoje, eu vou começar a dar coisas das passadas. Eu vou retomar pontos da passada. Viu? Pronto, vai estar tudo nesse material que você está fazendo, que você está falando. Nesse slide agora, num pedacinho de artigo que eu vou mostrar com vocês, eu vou retomar muita coisa. Pronto, tá então tudo que você vai... A minha dúvida é, tudo que vai cair na prova, você vai estar abordando hoje. Vou. Eu quero dar um panorama. Você vê que eu estou falando de ética, que é um tanto novidade, mas agora eu vou começar a fazer umas relações. Por exemplo, agora, da autoridade à autonomia. O que é que a ética coloca? Que no passado existia um modelo paternalista, que o profissional de saúde, ele era o sujeito que mandava na tua vida. Quem era você perto do profissional de saúde? Então, por exemplo, as pessoas tinham um tabu do tipo, recebi meus exames, eu vou abrir para ver? Não, eu tenho que entregar ao médico, né? Só ele que pode ver. Até hoje tem gente que pensa assim, não, aquilo é informação sobre você. Você é a parte mais interessada. Né? Então, não tem médico nenhum que possa te dar bronca porque você viu aquilo, porque aquilo é sobre você, é informação sobre você. Mas a gente vem de uma tradição, de um modelo paternalista, de que os médicos eram senhores da saúde da pessoa. E hoje a gente está num modelo bioético, né? Essa ética da vida, em que a gente pensa assim, ela é centrada na dignidade humana, e o paciente, ou o sujeito, né, ele é o sujeito das escolhas. Na verdade, não é nem tão paciente assim, ele é um agente da própria saúde. Lembre isso, para entregar integralidade, o foco é na pessoa, e essa pessoa é o sujeito da sua própria saúde. Né? Não existe aquela dependência mais do profissional de saúde. Tá bom? Então, isso é muito forte. E aí eu lembro de um outro aspecto muito importante, veja se vocês lembram disso. Quando a gente fala em humanização do SUS, um dos aspectos é a gestão. E lá coloca que essa gestão tem que ser uma gestão participativa. Não existe mais aquele chefe superpoderoso que manda tudo nos lugares de saúde, nos hospitais, nos postos, etc. Não existe mais essa figura. Então, o que é que a gente tem hoje? Uma gestão coparticipativa. Então, repara que também, né, assim como na relação com os profissionais de saúde, a gestão não é mais tão poderosa, na relação do profissional de saúde com as pessoas, também você não tem essa relação de poder tão absurda mais, tá? Esse poder é relativizado. Vamos mais. Eu não tenho uma lanterna. Tem uns princípios éticos aqui, esses princípios são bem legais para a gente. Então, a primeira coisa que a gente viu lá, qual é aquela ideia? O profissional de saúde não é mais o senhor de todas as coisas. Você está centrado na dignidade do sujeito e tem um princípio ético aqui que é super importante, que é esse que a mãozinha está assim na figura, que é a autonomia, respeito à escolha e decisões do sujeito. Gente, o profissional de saúde deve respeitar e deve promover a autonomia dos usuários do sistema de saúde. Nós não decidimos pelas pessoas. Nós não fazemos coerção para que as pessoas façam aquilo que a gente quer. A gente faz uma escuta, a gente promove o diálogo, mas quem escolherá
vai ser a pessoa. Vocês vão ver que vocês, como profissionais, vocês vão desenvolver uma coisa que é o plano terapêutico individual. Esse plano é terapêutico individual, porque para cada pessoa é um plano diferente. Então, você não vai ter mais aquilo no passado que diz assim, é dependente químico, usa esse plano aqui para todo mundo. Não é assim. Primeiro que a assistência integral te diz o seguinte, ele é uma pessoa. Não reduza ele à dependência química, por exemplo. Ele é uma pessoa. Por ser uma pessoa, ele precisa de um plano individual. Ao fazer esse plano individual, também não é uma coisa que você faz ali sozinho no seu computador, com a pessoa. Você faz com a pessoa. Porque ela tem que saber que terapia é essa, o que ela vai passar por aquilo. Ela tem que ser escutada nesse processo. Então, profissional de saúde nenhum mais pode atropelar a autonomia do sujeito. Até um nutricionista, quando faz a tua dieta, tem que te ouvir e não vir com uma dieta pronta e dizer, toma lá, você é diabético. Até hoje acontece em alguns lugares, tem uns médicos que vivem com uma dietinha já pronta. Então, se você é diabético, ele já te entrega aquilo ali. Aquilo ali são dicas gerais, mas aquilo não pode ser a tua dieta. A sua dieta vai ser feita com um nutricionista que vai te ouvir, vai dialogar com você e vai respeitar a sua autonomia, que é um princípio ético, a sua autonomia. A gente não pode atropelar as pessoas. Por exemplo, vamos fazer uma abordagem de espiritualidade num lugar, etc. Calma, que espiritualidade é essa? Tem que respeitar a autonomia das pessoas. É uma espiritualidade compatível com a visão de mundo das pessoas? Você as escutou? Elas aceitam? Elas querem? Elas estão empolgadas em participar? Respeite a autonomia das pessoas. Aí você tem a ideia de... Oi, diga, querida. Na verdade, também tem que ver a ética profissional, porque você não pode estar tratando de assuntos que não têm a ver com a sua profissão. Você não pode misturar, tipo, religião, tipo, essas coisas todas com o seu profissionalismo. Tem que ter todo esse cuidado. Tenha certeza. Inclusive, daqui a pouco vai aparecer espiritualidade para vocês, para a gente fazer bem a diferença do que é uma abordagem de espiritualidade para uma abordagem religiosa, né? Que isso é uma coisa que as pessoas acabam atravessando uma fronteira. Elas dizem que estão trabalhando espiritualidade e chega na hora que você vai ver lá, estão trabalhando religião, né? Então, esse é um ponto que pode. Não pode, até pela ética profissional. Perfeito. Primeiro, respeita a autonomia das pessoas. Depois, você tem 2 princípios em cima que é muito importante. Beneficência, que é fazer o bem às pessoas. Todo profissional de saúde tem que pensar no bem do seu usuário do sistema de saúde. E não maleficência, não causar danos, não deixar sequelas, não deixar marcas nessa pessoa. Então, temos que fazer os procedimentos todos, seja uma terapia, seja uma dieta, seja o que for, seja uma cirurgia, sempre pensando assim, o princípio de não deixar danos, não deixar sequelas. Algumas vezes pode acontecer? Pode, se for inevitável. Mas a gente vai lutar para que isso não aconteça. Lembra aquelas cicatrizes horríveis de cesárea que os médicos deixavam nas mulheres? Poxa, se evita ao máximo que isso aconteça, porque a gente tem um princípio de não maleficência, tá? E vocês, como psicólogos, têm uma responsabilidade muito grande, assim, que o serviço de saúde não pode causar mais dor às pessoas, tá? Inclusive sofrimento psicológico às pessoas. Não maleficência, não fazer o mal. O serviço de saúde está aí para não fazer o mal. Logo, pense na humanização se isso não tem tudo a ver, né? A gente está procurando fazer o bem às pessoas e a gente está tentando não fazer o mal às pessoas. Isso tem tudo a ver com humanização. Lembra que humanização é fazer o acolhimento das pessoas, né? Quando a gente discutiu humanização do SUS, fazer esse acolhimento, uma escuta, um diálogo. O processo de acolhimento é contínuo, né? Não é só na hora que ele chega na recepção. Então, a gente está pensando em tudo isso, em fazer o bem e não fazer o mal. Por quê? Porque os sistemas de saúde faziam o mal, muitas vezes. Violência obstétrica é o quê? O sistema de saúde fazendo o mal. O princípio da não maleficência coloca várias regras sobre isso, né? E todas aquelas ações de assistência integral, do tipo oficinas com os pacientes para que um ajude o outro, etc. A gente está pensando em quê? No fazer o bem.
E a gente está pensando também na autonomia das pessoas, né? Então, o próprio usuário do sistema de saúde tem autonomia para também ajudar os outros. Justiça, garantir a equidade e o respeito. Nós precisamos respeitar pessoas que são diferentes da gente. Vocês, como profissional de saúde, vocês vão lidar com pessoas muito diferentes de vocês. Pessoas que têm visão de mundo diferente de vocês, pessoas que vêm de uma condição econômica muitas vezes muito superior a de vocês, muitas vezes muito inferior à de vocês. Então, vocês precisam respeitar as pessoas, trabalhar as pessoas com equidade e com respeito, respeitar a cultura das pessoas, tá? Isso é muito importante. A gente não pode fazer um estereótipo da cultura das pessoas, a gente tem que entender a cultura. Ó, você não está preparado para atender alguém que você não entende a cultura dele. Não é que você precisa ter a mesma cultura que ele, mas você precisa ter esse respeito a essa cultura e tentar entender esta cultura. Tá? Eu vou lhe dizer uma coisa bem assim que às vezes acontece na nutrição. Antigamente, na nutrição, a gente dizia assim, corta o dendê. Não pode. Poxa, culturalmente, o dendê é super importante para várias populações. Você não pode chegar simplesmente e dizer, corta esse tipo de comida. O que é que a gente faz hoje? Várias tentativas de negociação, respeitando a autonomia do sujeito, para que, por exemplo, ele só use o dendê cru no final da receita, porque aí ele é bem menos tóxico, né, para que ele utilize dendê com outros corantes que ele pode usar bem menos dendê e conseguir a mesma cor. Então, perceba que antigamente era uma coisa assim, a gente atropelava a autonomia e a gente não tinha respeito à cultura das pessoas, a gente atropelava. Hoje, com esses princípios éticos, esses 4 pilares, eles são super importantes, né? De você fazer justiça, ou seja, respeitar a pessoa, inclusive em sua cultura. Autonomia, a pessoa participa das decisões e da escolha. E o grande decisor, no final, é o usuário, e não o profissional de saúde, viu? Quem toma a decisão é o usuário, e não o profissional de saúde. Então, esses princípios ajudam a gente a fazer atenção integral. Sem esses princípios éticos, não tem atenção integral. É por isso que essa disciplina, ela não é uma disciplina de ética do psicólogo, mas eu estou me servindo de alguns princípios que vocês vão ver lá na ética do psicólogo, que são essenciais para a atenção integral. Sem eles, não tem jeito, não tem atenção integral. Vou partir para uma outra lâmina aqui. Uai. Vou partir para essa aqui, que é a humanização do SUS. Olha só. Pela humanização do SUS, todas as pessoas têm direito a um cuidado digno, humanizado, tá? Isso é um cuidado humanizado. A gente pensa no usuário, no aquilo que a gente chama de paciente, né? A gente vai acolhê-lo, tratá-lo bem, das melhores condições possíveis, fazer o bem a ele, etc. É o cuidado humanizado. A gente também vai ter um cuidado humanizado, inclusive, com os próprios profissionais de saúde, tá? Os próprios profissionais de saúde, a gente vai ter esse cuidado humanizado com o profissional. Perceba, lembra disso, gente? Humanização não é só com o paciente, né? Eu não vou dar cuidado humanizado se profissionais de saúde não estão tendo um cuidado humanizado. Na semana passada, a gente recebeu o pessoal do hospital Roberto Santos, e eu fiz uma pergunta para eles. Quem cuida do cuidador? Quem cuida do psicólogo do Roberto Santos? Quem cuida da assistente social do Roberto Santos? E eles me falaram de setores lá do hospital que é só para trabalhar com o profissional de saúde, que não vai atender ao paciente, mas vai atender ao profissional. Então, direito a um cuidado digno ao paciente, mas também ao cuidado digno ao profissional de saúde. Não existe humanização sem essa questão. Vamos revisar uma coisa sobre humanização? Humanização tem a ver com o cuidado ao paciente, com as condições de trabalho do profissional de saúde, tá? Não esqueça disso, e com uma gestão democrática. Se você não tem aquela gestão tirana, onde só um sujeito manda em tudo, etc., isso não é humanização. Lembra desses aspectos, gente? Tá? Você precisa decorar isso? Não, você precisa conhecer isso. Por quê? Porque no próprio texto vai aparecer isso. Por exemplo, na prova pode aparecer lá uma questão de um hospital que é gerido a mão de ferro por um super gestor que concentra todo o seu poder. Isso é humanização? Não é. A gestão que não é participativa não é humanizada. Então, esses são princípios, né? Quer ver olha um outro princípio que tem a ver com a humanização do SUS, o direito à informação.
tá? Todas as pessoas têm direito à informação sobre elas mesmas. A pessoa tem que ser informada. Que terapia é essa que eu estou fazendo? Não é simplesmente, ó, vamos fazer a terapia tal, começa amanhã, venha e já começa. Não, eu tenho que ser informado. Essa terapia funciona assim, assim, assado. Entendeu? Quais são suas dúvidas sobre ela? Direito à informação, tá bom? Isso é super importante. Você vai internar alguém numa clínica, infelizmente precisou, né? Não seria o ideal, mas assim, a clínica diz, interna aqui. Não, ela tem que te informar. Ó, aqui a gente trabalha na perspectiva tal, é dessa forma. Tem que dizer. A pessoa tem direito a saber onde ela está se metendo, tá? Isso é muito importante. Direito à informação. E o direito à autonomia. A gente não atropela as escolhas do sujeito. A gente não faz isso, tá? Então, a humanização, perceba, não dá para ter humanização sem ética. O que eu queria mostrar nessa apresentação é principalmente isso, a gente não faz humanização sem ética. Aqui fala uma coisa, né, que a gente quase já discutiu aqui, que é essa questão da religiosidade versus espiritualidade, são coisas diferentes. Tá? Espiritualidade, ela tem a ver com a sua visão de mundo e com a coisa que eles chamam de coping. O que é coping? Coping é lidar, em inglês. Como é que você lida com as coisas? Tá? Você tem que respeitar a espiritualidade das pessoas. Você, na saúde, pode trabalhar com a ideia de espiritualidade. Não é ideia de religiosidade, atenção, né? Porque aí tem aquela coisa de querer usar a profissão como uma plataforma religiosa. Não é isso. O que é lidar com a espiritualidade? É entender da pessoa como é que ela vê a espiritualidade. Todo mundo tem uma espiritualidade, até quem é ateu tem uma espiritualidade, que é uma espiritualidade onde não vai existir Deus ou deuses, não vai existir essas entidades, mas é uma espiritualidade que tem uma relação com a natureza, é uma espiritualidade que tem uma relação com o tempo de vida que a gente tem aqui nesse planeta, né? Aquela coisa, a ideia da nossa própria finitude, nós terminamos em um certo momento, né? E aí a gente tem que trabalhar a espiritualidade. Aí você me diz, que espiritualidade é essa que a gente trabalha? Não é a sua espiritualidade profissional de saúde, é a espiritualidade do usuário, tá bom? Se o usuário diz, olha, eu sou católico, eu gosto de rezar junto, etc. Tem outros pacientes ali que são católicos e gostam de rezar. Quer fazer um grupinho para rezar? Pode fazer. Porque você quer, porque te faz bem. E é uma escolha sua. Mas eu, como profissional, não vou chegar para o sujeito e dizer, olha, agora a gente vai rezar, viu? Isso não existe. Tá? Se o paciente diz, não, olha, eu não gosto de nada que lembre a religião, a gente tem que respeitar essa escolha. A gente não pode forçar a nossa visão de espiritualidade em cima do sujeito. Lembre, existe um princípio ético da autonomia, existe um princípio ético da justiça, que envolve respeito à pessoa e à sua cultura. Então, a gente não vai usar a ideia de espiritualidade para enfiar a religião e impor a nossa religião às outras pessoas. Atenção para não errar nisso, tá? Porque isso é antiético em vários aspectos. Isso é proibido, ok? Apesar de que, infelizmente, é feito. Não vou mentir para vocês. Acontece. É antiético, mas acontece. Então, pense que para trabalhar na área, você sempre tem que pensar na diversidade cultural das pessoas, nas diversidades sociais, nos diferentes modos de vida, nos diferentes valores. Como respeitar diferenças sem excluir as pessoas? Então, você sempre tem que pensar assim, se trata da pessoa, não se trata de você. Deixa eu lembrar um princípio de assistência integral. Veja se você me acompanha aqui e veja se esses princípios são estranhos para você. A assistência integral pode ser entendida como, primeiro, foco na pessoa e não na queixa. Antes a gente reduzia a pessoa à queixa. Por exemplo, este é o diabético, este é o hipertenso, este é isso. Hoje a gente pensa que é uma pessoa cuja queixa principal é as questões do diabetes. Mas ela é uma pessoa que vai ter a saúde bucal tratada, suas questões psicológicas tratadas, suas questões posturais tratadas.
ela é uma pessoa completa, lembra agora disso, pessoa em 360 graus, lembra disso? Cuidados em 360, encarar o paciente, cercá-lo de cuidados. Para cercá-los de cuidados, eu vou ter um profissional só? Não, eu tenho equipes multidisciplinares que vão fazer o plano terapêutico da pessoa. É um plano terapêutico pessoal, cada pessoa terá seu plano terapêutico, são pessoas diferentes, e a equipe vai refletir sobre a pessoa. Isso é muito importante para a assistência integral. O que é que a gente contempla na assistência integral? Ações de prevenção de doenças, promoção da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar da pessoa, promover a saúde, tratamento, se ela precisar de tratamento para alguma coisa, reabilitação, se ela precisar de reabilitação. Então, assistência integral é isso, você está trabalhando com pessoas, e não mais com doenças. Você está trabalhando com equipes multidisciplinares para cobrir o sujeito de cuidados. Você trabalha em todas as esferas da saúde, da prevenção à reabilitação. Isso tudo é assistência integral. Saúde levada, né, às últimas consequências. Vou aqui para um típico dilema aqui, ó. Olha um dilema ético. Você tem aqui um problema. Uma paciente idosa recusa determinado tratamento médico por motivos religiosos. Como respeitar a autonomia da paciente? Como equilibrar a beneficência, que é o fazer o bem, com a liberdade de escolha? Qual deve ser a postura ética da equipe multidisciplinar? Então, essa é uma questão, né, que as pessoas muito falam. Gente, ó, a autonomia da paciente é superior. Se a pessoa não quer fazer o procedimento, ela não vai fazer. A gente tem que entender isso, tá bom? A gente respeita. Agora, é claro, a pessoa tem direito à comunicação, lembra da coisa ética? Então, a gente vai tentar explicar para essa pessoa o que é esse tratamento, porque muitas vezes ela pode pensar que o tratamento é uma coisa, e depois ela vê que o tratamento não tem nada a ver com aquilo que ela pensa, que é um mero preconceito sobre aquilo. Então, a gente vai explicar, a gente vai estabelecer um diálogo. Ó, não esqueçam essas etapas que são super importantes. Primeiro, uma escuta sensível. Você tem que escutar. Por que não quer fazer? A gente tem que ouvir. Escuta sensível. Diálogo. Não é uma imposição, mas a gente vai dialogar. A gente vai mostrar, olha, deixa eu te mostrar como é realmente a terapia, até para você decidir realmente se é não mesmo. Se for não mesmo, não tem problema, vai ser não mesmo. Mas faremos o diálogo, e nesse diálogo a gente faz a comunicação. Que terapia é essa? Se for não, é não. E agora o que é que a gente faz? A gente vai procurar alternativas. Quais são as alternativas possíveis? Em alguns casos, as alternativas não são grande coisa, mas é isso que a gente vai ter para jogar, tá? É com essas alternativas que a gente vai trabalhar. Ou seja, não se pode fazer mais em saúde aquela coisa do profissional de saúde é que decide, porque ele que entende, e ele vai chegar lá e vai fazer uma coisa em você, tá? Porque nisso a saúde já fez coisas absurdas. Já fez laqueadura em mulheres, se a mulher nem sabia que tinha sido que tinha tido as tubas uterinas, né, que a gente chamava de trompa antes, laqueada, né, feito a esterilização. Então, assim, acontecia coisas desse tipo, tá? Então, eticamente, essas coisas não são mais possíveis. Isso não é mais possível. A pessoa não quer fazer a psicoterapia, etc. Tem muita gente que tem problema com isso, né? Eu passei por um caso essa semana exatamente disso. A pessoa se recusa a conversar com o psicólogo. Ela tem cheio de problemas em uma construção que foi feita na cabeça sobre o que é o psicólogo, né? Então a pessoa acha que não dá. O que é que a gente faz? Escuta, tenta entender toda essa visão que ela tem, dialoga, tenta comunicar sobre, olha, mas você sabia que é nesse caminho, nesse caminho. Se a pessoa ainda disser que não é não, não, tá? A gente não pode forçar. Então, isso é um respeito. Não existe integralidade se a gente não pensa na ética, porque se a gente faz uma saúde centrada no sujeito, como é que a gente atropela a escolha do sujeito? Tá dando para entender essas ideias? Tá sendo tranquilo para entender isso? Pronto, então de ética, gente, eu vou me servir de pouquinha coisa assim, tá? Vai ser nessa leveza, tá? Não é o mesmo uma disciplina de ética. Agora eu quero mostrar para vocês um artigo, deixa eu abrir aqui para vocês, que está também no Canvas, junto com
com essa apresentação de slides, e é com esse artigo que eu quero revisar muita coisa de assistência integral com vocês, porque ele vai falar assim, um modelo de atenção integral em saúde para tratamento de problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Percepção dos usuários, né, do sistema de saúde, dos acompanhantes e dos profissionais. Então, esse artigo foi em 2 CAPs, CAPS-AD, CAPS álcool e droga, ele foi em 2 CAPs, e nesses 2 CAPs, ele investigou como está acontecendo o cuidado integral, a assistência integral, tá? Eu vou trabalhar isso com vocês porque existe uma política nacional álcool e drogas. Lembra das políticas nacionais? A gente tem uma grande política nacional de humanização no SUS. E a gente tem políticas nacionais mais específicas, que é a que vocês estão fazendo no Cordel. Para as pessoas LGBT, para as mulheres, para os idosos, para os indígenas, a gente tem um monte de políticas, né? Para a população negra, a gente tem um monte de políticas nacionais. Aqui eu vou trabalhar álcool e drogas, porque eu acho que é a mais problemática. Na minha visão, isso é muito pessoal, agora sou eu falando, é a que eu percebo maiores problemas em seu cumprimento. É uma excelente política, baseada em estudos científicos mundiais, mas que aqui no Brasil a gente ainda está com problemas na boa realização dessa política. Eu gosto demais desse artigo, eu deixo esse artigo para que vocês depois leiam ele com muita calma, até depois da disciplina, porque ele é importante para a formação de vocês, mas eu vou avançar para os resultados de discussão do artigo, porque eu tenho muita coisa importante para trabalhar em cima dele. Tá? Depois eu recomendo que você leia a introdução dele com calma, direitinho, antes de ir para os resultados de discussão, e até depois faça uma leitura desses resultados de discussão bem aprofundada, porque vale a pena. Eu começo com uma coisa que eu marquei aqui, ó. Em vários momentos, os usuários falavam de gratidão pela possibilidade de estar fazendo o tratamento numa unidade tão boa e gratuita, onde recebiam medicação sem precisar pagar. Aí eu marquei aqui, ó, esse aspecto remete à falta de percepção da atenção à saúde como um direito, e mais ainda, à não percepção deles próprios como cidadãos. Gente, grita isso aí, ó. Cara, a gente não tem assistência integral, é impossível ter assistência integral sem cidadania. O Brasil, ele tem uma marca muito triste do nosso processo histórico, quem fez saúde global comigo viu isso, que a saúde no Brasil começa com caridade, lembra? As caridades das santas casas e etc. Isso deixou uma cultura na gente de pensar que toda vez que a gente recebe um serviço de saúde, a gente tem que agradecer muito, porque é uma caridade, é uma esmola, etc. Mate esse discurso. Ah, mas eu estou sendo atendido super bem nessa unidade, porque é obrigação da unidade se atender bem. A gente tem uma política de humanização e atenção integral. Não existe essa coisa da gratidão, é cidadania. As pessoas têm que entender ali como um direito delas, tá? Que elas estão ali porque elas têm o direito à saúde, garantido constitucionalmente, garantido na Declaração dos Direitos Humanos. Mas é direito, é cidadania. Não existe saúde sem cidadania. Isso é muito forte, tá? Então, assim, a gente tem que tirar essa ideia de gratidão. Estão me dando esta oportunidade, eu tenho que ser grato. Porque isso traz uma página muito triste da nossa história, que é essa ideia de saúde ser usada como esmola. Tá? A saúde ser usada como uma esmola para as pessoas. Você entende isso, então, que os usuários do sistema do CAPS, álcool e droga, de qualquer CAPS ou de qualquer unidade de saúde, devem encarar aquilo como uma questão de cidadania e não como caridade? É fundamental. Você não tem assistência integral numa perspectiva de caridade. Ou você é cidadão, ou você é um indigente, né? A gente não usa mais isso, essa ideia. Então, é cidadão. Até quem está sem documento, quem está na rua, ele tem a sua cidadania que precisa ser garantida. Então, é a cidadania. Aí o sujeito fala, aqui o artigo fala uma coisa assim, como pode ser ilustrado na fala abaixo, sobre o trabalho de manutenção da unidade. Gente, acredite, nunca APs botavam as pessoas, os usuários, para fazer manutenção da unidade. E o sujeito dizendo, ó, aí vem o próprio
paciente, né, o usuário, dizendo, temos que fazer mesmo. Por aí, fora tratamento, o remédio está custando quanto? E nós temos aqui de graça. A gente está fazendo, mas está recebendo em dobro, né? A situação por aí não está boa. Então, repara como ele fica submisso à unidade, como ele acha que ele tem que trabalhar para a unidade. Então, assim, uma coisa que eu vou discutir já já com vocês é, de forma nenhuma, a gente pode colocar o usuário do sistema para fazer faxina da unidade, lavar banheiro da unidade, varrer a unidade, fazer manutenção da unidade. Tá? Isso não existe. E o que choca é que, muitas vezes, na questão álcool e drogas, colocam as pessoas para isso. E aí eu tenho que discutir uma coisa com vocês, que é essa perspectiva moralizante. Porque, no final, a gente vem de uma concepção senso comum de que quem usa álcool e droga é vagabundo, e eu vou botar, e vá trabalhar vagabundo, vou botar essas pessoas para fazer trabalho. Cuidado, profissional de saúde, se você pensa assim, você não pode trabalhar com público álcool e drogas. Tá? Atenção para isso. Isso é muito importante. Mas eu vou voltar à questão de trabalho já já. Outro aspecto, ó, sobre as regras, sobre o regulamento e a cobrança das regras. Aí eu marquei aqui, ó, a cobrança pelo seu cumprimento, pelas regras, né? Às vezes é narrada pelos usuários como exagerada ou rigorosa. Então, o sujeito leu as regras do CAPS, das duas unidades estudadas, e disse assim, poxa, a própria equipe que leu disse assim, essas regras estão puxadas. E alguns usuários relataram, essas regras estão muito complicadas. Por que regras tão puxadas para CAPS, álcool e drogas? Se nos outros CAPS, ou se nas outras questões do sistema de saúde, as regras não são tão rigorosas, e a exigência por esse cumprimento não é tão rigorosa. Novamente, a gente diz assim, lembra quando a gente leu aqueles artigos sobre o hospital psiquiátrico, gente? A gente vem de uma tradição de disciplinar essas pessoas. Lembra quando a gente leu ali que dizia assim, existia uma crença de que a vida dessas pessoas era desorganizada e a gente precisa forçar uma organização nessa vida. A gente precisa moralizar. Cuidado. Olha, eu vou falar de 2 relatos muito rápidos sobre questão de clínica de reabilitação, onde você percebe isso. Eu já falei para vocês em sala de aula, né? 2 adultos com mais de 30 anos deram um beijo na área da piscina, na frente de todo mundo, e foram, assim, altamente advertidos pela clínica, até com ameaça de tomar alta administrativa, que é expulsão, na verdade, né? O nome é bonitinho, alta administrativa, mas é uma expulsão. Gente, se 2 adultos não podem mostrar afeto num ambiente totalmente público e na frente de todo mundo, né? Por que esse supercontrole? Por que esse supercontrole com o pessoal de álcool e droga? Se 2 pessoas com diabetes se beijam num lugar que atende os diabéticos, não há problema. Mas quando é o público álcool e drogas, tem. Então, perceba isso, gente. A questão da construção da nossa saúde mental, ela vem daquele paradigma do manicômio, do autocontrole sobre os corpos e mentes das pessoas, ou corpos no sentido geral, corpo e mente das pessoas. Um autocontrole, um supercontrole das pessoas. Pense, será que isso é ético? Eu atropelar, por exemplo, as afetividades das pessoas? Tá? Cadê a autonomia do sujeito? Cadê o respeito, né? Que é outro pilar ali da ética, dos 4 pilares lá, você tinha também respeito, a equidade pelas pessoas. Será que eu não estou atropelando as pessoas? Então, eu acho esse artigo precioso, porque o que é que ele está mostrando? Gente, no CAPS está acontecendo isso. Para mostrar que, eu vou usar um termo bem chulo, o ranço, né? O ranço do manicômio, ele fica, mesmo nas instituições mais atualizadas. Por quê? Porque ele é da nossa cultura. E aí o profissional de saúde estuda, diz uma coisa no discurso, mas na prática, olha o que é que ele está fazendo. Ó. Ele está botando o cara para varrer o CAPS. Ele está querendo moralizar pelo trabalho. Isso lá na reforma italiana de Basaglia, Franco Basaglia já condenava esse tipo de trabalho, assim, tipo do vá trabalhar vagabundo. Não é assim que usa o trabalho. Botando regras super rígidas para controlar corpos e mentes das pessoas. Isso lá nos trabalhos de Michel Foucault, vocês viram lá no trabalho, o cara já falava, ó o vigiar e punir aí, trabalhando. Lembra do vigiar e punir do Michel Foucault? Vocês têm que ler esse livro,
tá? Isso é importante para vocês. Vamos mais. Vou pegar outras partes que eu selecionei aqui. Bem, entre os profissionais de saúde, isso é importante, ó. Entre os profissionais de saúde, parecia haver uma percepção de que as atividades de manutenção da unidade realizada pelos usuários ajudariam no desenvolvimento dos aspectos importantes para a alta no tratamento. Olha, gente, isso é usar o paradigma manicomial, tá? Quando a gente fala, e está na política nacional álcool e drogas, que o trabalho é importante, não é o trabalho lavar o banheiro do CAPS. Isso não vai melhorar ninguém. Tá? E aí eu problematizo com isso, porque quando o PSF, o ESF atende o diabético, não diz assim, ó, a pessoa com diabetes, vá agora lavar o banheiro do posto de saúde da família. Porque quando a grávida faz o pré-natal, ninguém diz, ó, grávida, você fez o pré-natal agora aqui na USB, na Unidade Básica de Saúde, agora você vai varrer aqui a Unidade Básica de Saúde. Isso não acontece. Mas por que com a pessoa álcool e drogas isso acontece? Porque vem desde essa coisa da desse paradigma de que a pessoa álcool e drogas, ela precisa ser moralizada, tá? Isso é muito grave. Essa coisa de dizer assim, que a política álcool e drogas que a pessoa com álcool e drogas, ela precisa trabalhar para se manter ocupada. Aquelas velhas loucuras que diz assim, mente vazia, parada, oficina do diabo. Então, vai fazer um trabalho aí sem sentido. Não é assim. Não é assim, tá? Não é dessa forma de jeito nenhum. Só um segundinho aqui que eu preciso responder ao pessoal. Verá que chegou uma mensagem aqui super rápida aqui. Pronto, deixa eu só fechar isso aqui, senão os coordenadores vão me deixando louco aqui. Então, gente, cuidado com isso, viu? Cuidado com essa questão do que é usar o trabalho. Isso é o profissional de saúde mostrar que ele não entendeu a política nacional, tá? Ele não entende o que é assistência integral, porque essa questão a parte laboral, trabalhando a saúde das pessoas, não tem nada a ver com eu colocar as pessoas para trabalhar à força, tá? De jeito nenhum. Então, a ideia não é essa de jeito nenhum. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E aí vem aqui, ó. A existência de regras muito firmes e essa questão além da existência de regras muito firmes, a questão de botar as pessoas forçadas para trabalhar, tem essa questão de enquadramento dos desviantes. Olha o que está aí, né? Porque acha-se que quem está enfrentando uma situação de dependência química, de álcool e drogas, está nessa situação porque é um desviante de comportamento, ou é vagabundo, ou é mau caráter, ou essa coisa toda. E aí, como é que você resolve isso? Regras muito rígidas, punição se não cumprir as regras, e botar para trabalhar forçado. Repara que isso é o ranço do manicômio ainda atuando. Deixa eu só passar uma mensagem aqui super urgente. Vamos lá.
Então, cuidado, gente. Lembra aquele artigo grande que a gente leu, um capítulo de livro que falava muito sobre a história do manicômio, etc. Repara como eu estou revisando ele aqui, tá? Então, essa questão, ela é muito importante. Um outro momento aqui do artigo vai falar uma coisa bem interessante que diz assim, ó, as percepções dos usuários e acompanhantes sobre o componente intersetorialidade foram mais focadas na falta de ações ligadas ao esporte e à profissionalização, que, segundo eles, deveriam ser oferecidas dentro da unidade. Atenção, intersetorialidade. O cuidado integral com as pessoas exige intersetorialidade. O que é intersetorialidade? É entender o seguinte, que nem tudo, quando a gente cuida da saúde das pessoas, é só ficar pensando em terapia. Mas o que é intersetorialidade? Por exemplo, com a educação. A pessoa está tratando dependência química, mas eu tenho que pensar, como é que está a educação dessa pessoa? Ela concluiu o ensino médio? Se não concluiu, eu consigo encorajar e encaminhar para uma escola onde ela consiga concluir? Ela pensa em fazer faculdade? Eu consigo encorajá-la para que ela faça faculdade ou um curso profissionalizante? É a intersetorialidade saúde-educação. A gente, para fazer assistência integral, a gente pensa na intersetorialidade, coisas que vão sair da gente como profissional de saúde, e a gente vai precisar de apoio de outras instituições, tá? De outros setores, intersetorialidade. Diferente do que os usuários pensam, que essa intersetorialidade era para ser feita no CAPS, a intersetorialidade deve ser feita em outros espaços, porque a gente não deve prender as pessoas no CAPS. Tá? Mas eu vou fazer um curso aqui no CAPS. Você pode até fazer, é legal. Mas o ideal é que a pessoa vá para outros espaços, tá? Que a gente não quer reter a pessoa no CAPS. A gente quer que, por exemplo, ela vá estudar em outros lugares. Então, isso é importante. E por que estudar é importante? É porque senão o sujeito vira um vagabundo sem nada na cabeça? Não, não é essa a concepção. É porque estudar complementa o ser humano. É por isso. Não é aquela coisa moralizante do vai estudar vagabundo. Outra coisa, trabalho. O que é trabalho? No sentido de emprego e renda, gente. Não é trabalhar, vá lavar aqui essa roupa aqui dos profissionais do CAPS, porque para te manter ocupado. Quem tem uma trouxa de roupa para lavar não pensa besteira. Não é essa a concepção. É encaminhar para emprego e renda, porque emprego e renda faz parte de quem nós somos como pessoa completa. Isso é intersetorialidade. E onde é que a gente vai fazer esses trabalhos? É dentro do CAPS? Não. Não é dentro da unidade de saúde. É na empresa. É em outro lugar. Então, vê com o assistente social se a gente consegue alguma empresa parceira que dê para encaminhar isso, que é um problema na questão álcool e drogas, porque o estigma é muito alto em relação a isso. Mas, muitas vezes, não precisa nem a empresa saber que tem essa questão álcool e drogas, dá para trabalhar com alguma empresa? Pronto. Então, intersetorialidade em relação ao trabalho, em relação à educação, intersetorialidade em relação à atividade física, tá? A essa questão assim, qual é o melhor lugar para ela praticar atividade física? É no CAPS? Não. Eu posso ter alguma ação de atividade física no CAPS? Posso, mas o ideal é encaminhar sempre as pessoas para lugares onde ela possa fazer. Se ela pode pagar uma academia e puder fazer, se ela vai usar uma academia pública da prefeitura, do estado, pode usar. Mas a ideia é também sair desse espaço, né? Lazer, cultura, intersetorialidade mexe com isso, entendeu? E assim, a gente, quando faz assistência integral, a gente tem que pensar na intersetorialidade. A gente vai estar nesse diálogo com os assistentes sociais, justamente para tentar promover essa intersetorialidade. Perceba o seguinte, gente, quando foi feita aquela reforma, lembra daquele texto sobre a reforma de Trieste, na Itália, de Franco Bassaglia, que termina, extingue o manicômio? Um dos pontos mais fortes da reforma de Bassaglia foi a intersetorialidade. Uma das coisas que é um dos responsáveis pelo bom funcionamento daquela reforma é que ele conseguiu criar essa rede intersetorial muito importante, em que as pessoas iam estudar, iam trabalhar e ter renda, iam participar de atividades culturais, cinema, teatro, música, dança, etc., iam ter lazer, iam ter atividade física. Então, a intersetorialidade ela é muito importante. E, infelizmente, a realidade de muitos CAPs, você tem isso muito fraco. Enquanto a gente tiver isso muito fraco,
a gente não vai melhorar tanto a situação das pessoas, as pessoas não vão melhorar tanto de vida, porque imagina, você está resolvendo sua situação com álcool e drogas, você está vivendo esse drama de enfrentar álcool e drogas. Mas você parou o seu estudo, isso é uma frustração. Você está sem trabalho, está desempregado, isso é mais outra frustração. Repara que nesse cenário, o perigo do álcool e drogas aumenta. Tá? Não é aquela besteira que as pessoas falam assim, quem pratica esporte não liga para as drogas. Isso é mentira. Tem um monte de atleta aí que usa droga, gente. Para com isso, que isso é besteira. Tá? Tem um monte de atleta profissional que bebe pra caramba. Então, para com isso, que isso é besteira. Não é que exista uma coisa mágica que vai curar os outros. Mas é aquela questão assim, claro, quem tem acesso à atividade física e esporte vai estar com mais promoção de saúde, vai estar vivendo melhor. Isso vai te ajudar mais a enfrentar essa questão. Tá? É nesse sentido, não é uma fórmula mágica, mas a intersetorialidade é muito importante. É importantíssimo que você saia da disciplina entendendo essa ideia de intersetorialidade, tá bom? Isso é muito forte. Vamos lá. E aí ele fala, né? E aí ele fala essa questão aqui que é bem importante, ó, que é parcerias com outros setores para contribuir em emprego e renda, inserção no mercado de trabalho, como preconizado pela atenção dos usuários em álcool e drogas. Isso é muito importante. Então, assim, um dos pontos mais fortes é como é que a gente cria essa rede intersetorial. Olha o desafio, é um desafio. Bem, vamos lá para mais, que aqui tem coisas importantes. E agora eu vou mais fundo, tá? Agora eu vou para questões que são bem mais delicadas. Ai, gente, esse é o ponto aqui mais delicado, onde realmente até alguns CAPs pisam na bola em relação à política nacional álcool e drogas, onde alguns CAPs mostram que não sabem fazer atenção integral, onde a humanização foi para o brejo. E não é só o CAPs. Clínicas de reabilitação, etc. Olha só, isso aqui que está grifado aqui, o primeiro grifo. Para os usuários da unidade de saúde A, serem percebidos como doentes, aparentemente apresenta um avanço no sentido de deixarem de ser vistos como irresponsáveis, vagabundos, concepções aparentemente consideradas predominantes na sociedade. Isso é gravíssimo. Perceba, as pessoas sentem aliviadas ao se entenderem como doentes, porque antes elas eram tidas como vagabundas, mau caráter, etc. Vou procurar um outro trecho aqui do lado. A percepção do trabalho da equipe está voltado para a conscientização sobre a doença junto aos usuários, aos acompanhantes e à sociedade, para que possam aceitá-los como doentes. Essa percepção parece repercutir consideravelmente na construção da autoimagem de doentes dos usuários, entre usuários. Gente, eu vou lhe dizer o seguinte, a gente tem uma política nacional álcool e drogas que diz o seguinte, que a gente precisa afastar essa imagem de doente. E aí, quando você chega em alguns CAPs, o sujeito tenta lhe convencer de que você é doente. Quando você vai para um Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, o cara diz que você é doente. Totalmente contra a política nacional e totalmente contra vários estudos sobre álcool e drogas. Gente, o que é que a integralidade diz? Você é uma pessoa que está enfrentando um problema de saúde. No caso, você está enfrentando a questão da dependência química. Mas você é uma pessoa, você não é um doente, eu não vou te reduzir a um doente. Na questão álcool e drogas, a coisa da redução à doença tem um perigo adicional. Por quê? Porque ela acaba sendo confortável, porque muitas pessoas relatam assim, eu achava que eu era mau, eu achava que eu era mau caráter, agora eu entendo que eu sou doente.
isso acaba dando um alívio. Mas é trocar um demônio por outro. Você não é mau, você não é mau caráter, muito menos, amigo, você é doente. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa que está enfrentando uma questão de saúde. Calma. Não há garantias em lugar nenhum de que isso é realmente uma doença, apesar disso ter sido por causa da questão do manicômio, do paradigma psiquiátrico antigo, isso ter acabado sendo registrado como doença, a gente tem que repensar. Será que isso é doença mesmo? Tá? E essa forma, poxa, é o contrário da assistência integral, gente. Né? A assistência integral diz assim, você é o diabético? Não, você é uma pessoa cuja a queixa principal, né, você está ali principalmente por causa das complicações do diabetes, mas você é uma pessoa tratada no todo. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com isso, né? Então, assim, e aí, olha, que logo aqui embaixo eu tenho outra citação que é muito forte que eu grifei aqui, ó. A manutenção da ideia de doentes configura-se como um obstáculo ao avanço para a construção de cidadania, tá? Conforme se espera numa atenção integral justa e humanizada, está aproximando-se mais do modelo psiquiátrico tradicional do que da proposta atual. Não é para tratar a pessoa que está enfrentando o alcoolismo como doente. É uma pessoa, é um cidadão cuja queixa de saúde é a questão do alcoolismo. Tá? E eu ainda vou lhe dizer uma coisa que é bem grave. Se afirma por aí afora que uma vez alcoólatra, né, ou alcoólico, seja o nome bonitinho que quiser dar, vai ser sempre isso pro resto da vida. Calma. Isso não é afirmado com certeza, não. Tá? Não existe uma certeza sobre isso, que as pessoas andam arrotando, vou dizer em termos bem chulos, arrotando essa certeza por aí. Que uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, uma vez adicto em droga, sempre adicto. Não existe essa certeza que é tão afirmada por aí. É por isso que eu falo assim, quando eu escolho esse texto sobre política nacional, álcool e drogas, eu não escolho ele à toa, não. É porque, ao meu ver, é a política nacional menos cumprida no Brasil, é essa. Onde o ranço do hospital psiquiátrico mais grita. É essa aí. É essa daí. Olha só, tanto a noção de doentes, ó, com o grifo de baixo, como a de marginais, são contrários ao fortalecimento da organização social dos próprios usuários, indicada nos documentos que norteiam as ações. Então, é claro, gente, se você é profissional de saúde, você não pode tratar essas pessoas nem como doentes, nem como marginais, né? Isso é o contrário da assistência integral. Isso é totalmente o contrário. E é o que é feito aí, tá? Isso é o que é feito. E agora eu vou bater em uma outra coisa que é também super problemática e é feita muito errado, né? Que é a questão da abstinência. Se coloca a abstinência como a meta para todas as pessoas álcool e drogas. Primeiro, eu já vou te dizer, se desiluda com isso. Abstinência, muitas vezes, é o pote de ouro no arco-íris. Você nunca vai chegar lá, tá? Então, ela não é para todo mundo. E não é porque uma pessoa conseguiu abstinência, ela entendeu que para ela tem que ser abstinência total, não quer dizer que esse modelo eu tenho que exportar para todo mundo. Né? Inclusive, aí vem Walter falando, ó, pessoa aqui falando, ao ler os artigos todos sobre saúde mental, ao acompanhar a área, eu particularmente não gosto da abordagem do Narcóticos Anônimos, por dois grandes motivos. Primeiro, tentar conscientizar o sujeito que o sujeito é doente, eu acho isso terrível, e depois, a ideia dos 12 passos, os passinhos, padronizados, porque eu acho que essa coisa de passos é coisa de americano, essa coisa de padronizar as pessoas a partir de passos. Plano terapêutico individual, tá? Tem que pensar na pessoa com suas próprias necessidades. Não é assim. Então, talvez a abstinência seja a expressão máxima de que alguém se encontra em condições de ajustamento e purificação,
tá? Necessários para ser aceito socialmente. Mesmo assim, parece que o caráter de vigilância sobre essa pessoa se manterá para sempre. E você vai encontrar isso nessa perspectiva. Ela tem que estar sempre vigiada porque ela não é confiável. Se ela botar uma gota de álcool, ela vai recair, vai cair. Gente, se ela recair, pode ser que ela recaia e volte ao normal e ela se reorganize na vida. Tem que trabalhar nesse sentido. Essa meta da abstinência total acaba virando uma grande frustração. Tem artigos que mostram, aqui no Brasil a gente não tem o dado do Brasil, mas em alguns países a gente tem o dado, que nessa questão de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, 9% consegue esse ideal da abstinência. Porque não é para todo mundo. E a única solução é a abstinência? Não. Existe uma coisa poderosa chamada redução de danos. E dá para fazer isso para muita gente. E dá para controlar, inclusive, o uso de álcool e drogas. Tá? E isso a gente precisa pensar, e pensar muito forte. Deixa eu pegar um outro momento aqui. Aí vai falar do preconceito. Aqui fala ainda da rede intersetorial, que o CAPES devia ser um lugar só de passagem, mas acaba não sendo porque a rede intersetorial não existe, né? Em alguns casos, em outros casos ela existe sim. E aqui diz, a abstinência parece ser uma meta clara para todos os atores sociais da unidade A, ou seja, os profissionais acham que é abstinência, a família acha que é abstinência, o próprio usuário do sistema acha que é abstinência que é a meta, e aparentemente concordam com esse objetivo, embora frequentes recaídas talvez possam indicar que o rigor dessa meta parece inalcançável para a maioria. Nesse caso, a recaída pode ser interpretada como fraqueza, fracasso, insistência no erro, portanto, passivo de gerar vergonha e culpa. Então, cuidado com essa meta. Talvez essa meta não seja tão humanizada assim, tá bom? Então, tem que se pensar nessa questão. Isso eu quero discutir com vocês aqui, ó, essa outra citação. O aspecto do cuidado aos familiares foi um dos mais difíceis de ser observados durante o estudo, tendo em vista pouca referência dos atores sociais a esse aspecto da atenção. É interessante notar que, ainda que haja a recomendação dos cuidados aos familiares como foco do ao cuidado aos familiares, como foco do tratamento, o foco do tratamento é sempre mantido no usuário. Parecendo não se ter clareza da natureza dessa atenção às famílias. Ou seja, apesar do discurso dizer que a família é importante, que tem que cuidar da família, que tem que tratar da família, porque ela é a rede de apoio da pessoa, para que ela não colabore para adoecer a pessoa, e também para que ela não adoeça no processo, e fala todo esse blá 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 sobre a família, mas na prática se pergunta, o que é que está se fazendo por essas famílias? Quem cuida do cuidador? Quem cuida de quem está cuidando dessas pessoas? Se você não trabalha junto com as famílias, não adianta. Por que é que muitas clínicas de reabilitação fracassam? Porque não fazem nenhum trabalho com as famílias. Ou acha que simplesmente fazer o trabalho com as famílias é chamar um dia os parentes e dizer, ó, a situação dele é essa, ele está assim, assim, assado, e etc. Ou seja, a família está fora, ela só é informada de coisas. Gente, pense assim, na política nacional de álcool e drogas, por ser uma política de atenção integral, a família é muito importante. Ou aquilo que se pareça com a família da pessoa, né? A rede de apoio mais próxima. Essa rede de apoio deve participar do processo da pessoa, tá? Desse processo de tratamento, de reabilitação, etc. Ela tem que estar lá e tem que ter ações para ela. Tem que ter ações para ela. Então, por exemplo, tem famílias que têm um discurso sobre dependência química que é um discurso quase que medieval. E ninguém faz nada em cima. A própria família nem sabe o fenômeno que ela está trabalhando ali. Aí chega em casa e diz coisas absurdas para a pessoa que está se tratando. E não está fazendo isso com maldade, não. Está fazendo o que acha que vai ajudar. Mas porque não é feito nenhuma ação conjunta com a família. Às vezes acha que a família é porque eu chamo para uma festinha, às vezes no São João agora vai acontecer isso. Aí eu chamo para a festinha da clínica, para os parentes irem, tudo, e a gente fazer a festa de São João. Legal, bom que tenha isso. Mas isso não é suficiente, não. Tá? Isso não é suficiente, não.
Isso não é uma abordagem envolvendo as famílias de verdade. Assistência integral pede cuidado com as redes de apoio, pede cuidado com as famílias. E aí falava sobre essa questão da abstinência e etc., e a questão da recaída com o temor de ser descoberto. Aqui do lado tem uma citação que diz assim, aqui, o temor da descoberta, né, de que recaiu. Pois é, porque coloca a meta de abstinência como uma coisa tão absurda, tão importante, que o sujeito se sente a pior pessoa do mundo se ele recaiu. Lembre-se do trabalho de Foucault, vigiar e punir. Acabamos voltando para a lógica do manicômio, vigiando essas pessoas e punindo essas pessoas. Mesmo que a punição seja mero decepção em relação a ele ter recaído. Já é uma punição. E aí, deixa eu ver isso aqui. É importante deixar claro que a lógica da redução de danos não é oposta à abstinência, olha só. A supressão do uso de drogas, ou seja, a abstinência, pode ser a melhor forma de reduzir danos para algumas pessoas. Mas é importante que essa conclusão seja tirada pelo próprio usuário, junto à equipe que o acompanha, e não algo imposto num projeto terapêutico. Por que é que eu estou fazendo isso? Uma questão ética está envolvida, a autonomia do paciente, tá? Por que que eu não gosto desses programinhas, 12 passos, ou 1000 passos, ou qualquer passo, etc.? Porque eles são pré-fabricados, são receitinhas de bolo. Isso não existe. Você tem que fazer um programa de tratamento individual da pessoa, respeitando a ética da saúde, que diz o quê? A autonomia. A gente tem que ouvir, a gente tem que ter a escuta sensível, a gente tem que ter o diálogo, e a gente tem que entender se para essa pessoa a meta da abstinência está sendo possível, ou se a gente vai usar outras metas de redução de danos, outras possibilidades de redução de danos, tá? Isso é muito importante. Outra coisa muito importante que tem que ser levada a sério, aí eu vou sair do artigo e vou falar, é que tipo de acompanhamento psicológico está sendo feito com essas pessoas, tá? Porque tem muita pessoa aí que está trocando de vício. Então, o que é que está acontecendo? Então, embaixo está falando, ó, a Política Nacional de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas preconiza a adoção de programas terapêuticos individualizados, criados para cada caso específico, que podem ter como meta final a abstinência ou não, tá? Então, assim, nunca use receita de bolo que diz que todas as pessoas têm que alcançar tal coisa, porque isso é impossível. Isso gera frustração. E aí eu vou terminar o artigo com uma que é logo a pedrada final e triste, que é isso aqui, ó. O uso de medicamentos é percebido na unidade de saúde A como importante para o tratamento, principalmente pelos acompanhantes, porque, segundo ele, serve para controlar o usuário, melhorar a autoestima e fazer o moço estabilizar. Aí o texto vai discutir sobre essa superfé no medicamento. A cultura geral vai sempre achar que qualquer problema de sofrimento mental você resolve com medicamento, que existe uma solução mágica. Está deprimido? Toma um antidepressivo que vai passar. Está com ansiedade? Agora toma isso aqui que vai passar. Está usando álcool e drogas? Toma isso aqui, que isso que vai resolver. Esse remédio não existe. Essa coisa não existe. Medicações podem ajudar, em alguns casos, a controlar algumas expressões, alguns sintomas, etc. Mas não vai ter uma medicação mágica para isso. E essa crença medicalizante no super remédio que vai resolver tudo está, ó, entranhado na nossa cultura da área de saúde. Tá muito entranhado. E a gente tem que ter cuidado com isso. Senão a gente volta ao manicômio. O que é que se fazia no manicômio? Entope todo mundo de remédio. Faz procedimento, faz lobotomia, faz o eletrochoque antigo que se fazia. Medicalizante. Achando que algum desses procedimentos vai fazer uma mágica e as pessoas vão melhorar sim. Isso não acontece. Pensa sempre, gente, uma coisa agora, da minha vivência nesse caso. É preciso investigar qual o sofrimento, qual a dor está dando força ao uso de álcool e drogas. E é um uso, assim, abusivo. Porque beber, todo mundo vai beber. Quase todo mundo pode beber, vai beber. Mas por que eu me acabo de beber?
Dor é essa que eu tenho, que está fazendo isso e está me controlando? É preciso pensar nisso. Tá? Será que o reconhecimento dessa dor é possível, né, tratar essa dor? A gente está tentando tratar o sintoma, que é o alcoolismo, mas a gente está esquecendo a causa. Eu vou mudar para álcool e drogas e vou falar de compulsão alimentar. Dá para ter abstinência e compulsão alimentar? Você não comer? Não dá. Tá? Não dá. E aí? A relação agora é com o alimento, coisa básica para nossa sobrevivência. Como é que eu faço a redução de danos? A culpa é do alimento? A culpa é da comida? A culpa não é da comida. Que dor é essa que eu estou me aliviando comendo sem parar? É isso que a gente tem que investigar. Que dor é essa que faz como, por exemplo, meus amigos usam cocaína, mas eles usam e trabalham durante a semana e às vezes passam 1 mês, 2 meses sem usar. Eu uso cocaína e estou usando, não consigo parar. É hoje, é amanhã, é depois, é depois, é depois, é depois, e não consigo mais parar. Que dor é essa que faz isso? Não existe, tire de sua cabeça esse negócio da superdroga. Americano adora dizer isso. O americano já disse que maconha viciava, se experimentasse uma vez, viciava para sempre. O americano já disse que crack, se experimentasse uma vez, viciava para sempre. Isso não existe. Essa superdroga não existe. Agora, por que algumas pessoas conseguem experimentar, conseguem até usar, né, mas não ficam presas a essa droga? Por que outras pessoas acabam tão presas a isso? E isso acaba virando uma tábua de salvação. Volto para a compulsão alimentar. Tem gente que, por causa da questão alimentar, né, ficou obeso, né, uma obesidade mórbida, e aí fez a redução de estômago. Controlamos o sintoma. Mas aí essa pessoa começa a desenvolver outras coisas. Né? Então, eu acompanho um caso muito triste em que a pessoa desenvolveu uma compulsão por sexo e por droga. Ela nem ligava para droga antes, quando tinha comida, mas ela já bem adulta, né, mais ou menos da minha idade, começa a desenvolver coisa por droga. Ah, ela era doente por droga? Por que ela só usa a droga agora? Se a droga esteve exposta na vida dela o tempo todo. Porque agora ela não tinha mais a comida como aquilo ali. A cirurgia de redução de peso resolveu um sintoma, que era a questão da obesidade. Precisava resolver isso. Mas, cadê o tratar dessa dor que faz com que você se prenda tanto a alguma coisa assim? Aí diz, mas aí o sujeito foi para a religião e melhorou. Se ele tiver uma vivência religiosa saudável, lindo. Mas, se ele é aquela pessoa que está gritando aí, pelos metrôs, lá na Lapa, o tempo todo, e só fala de religião o tempo todo, e a vida dele não tem outro assunto que não seja falar de religião, será que essa pessoa está bem? Ou será que ela trocou um vício pelo outro? E ela agora só está com um vício que é mais socialmente aceito. E aí eu jogo para vocês outro problema na cabeça de vocês. A gente está aí com as bets liberadas e fazendo propaganda de aposta na TV. Muitas pessoas que estão em tratamento de questão de álcool e drogas, de compulsão alimentar, de coisas assim, estão viciando em bet. Porque tem uma coisa, gente, pense assim, ó. Por que eu falo álcool e drogas? Porque álcool, a ocorrência dele é muito maior do que qualquer outra droga, né, de viciar nele. Não porque o álcool é tão viciante assim, mas porque o álcool é socialmente aceito, é legalizado, você pode fazer propaganda na TV que incentiva o consumo. Olha as propagandas de cerveja, incentiva o consumo. Repare que, assim, ninguém vai fazer piada de pessoa usando cocaína. Não é legal, não é socialmente aceito. Mas a gente adora piada de bêbado, né? Que o sujeito deu vexame bêbado. Aí todo mundo ri, todo mundo acha. Existe uma aceitação social. Olha a complicação do álcool. Aí. E aí eu falo da Beth. Olha a Beth aí sendo incentivada na TV. E para terminar, para o ridículo, alguém diz assim, jogue com consciência ou jogue com responsabilidade, tem uma coisa assim? O que adianta isso? O que adianta isso? Tá? É um total desconhecimento de qualquer psicologia básica. Bem, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Quem pode aí falar qualquer coisa aí sobre essa questão álcool e drogas, o que é que achou, né? O que é que viu aí da apresentação,
o que é que viu de novo, o que é que viu de diferente do que achava, o que é que chocou, o que é que não chocou. Quem pode falar qualquer coisa e dar uma contribuição sobre a questão álcool e drogas? Fique muito à vontade, só abrir o microfone e falar. O que é que vocês acharam sobre isso? Né? Vocês que podem ser que trabalhem diretamente com essa questão. Vocês vão ter disciplinas para aprofundar isso, viu, gente? Eu peguei isso aqui na perspectiva da atenção integral, mas você vai ter disciplina específica para trabalhar a questão álcool e drogas. Professor, achei interessante quando você falou sobre a gente tratar o que causa dor para uma pessoa alcoólatra. Eu não tinha pensado nisso, sabe? Às vezes a pessoa só trata aquilo, trata o alcoolismo, né? Tira aquele vício, mas não sabe da história. E a pessoa vai lá e desenvolve outro vício. Eu não tinha pensado nisso. Para mim, é realmente tratar aquele vício e pronto. Mas o que leva aquilo ali, que pode a pessoa desenvolver outros vícios, eu não tinha parado para pensar. E aí, para mim, foi um tópico bem interessante. Ô, Lohane, obrigado pela contribuição. É isso que você fala, é muito forte, né? Porque, assim, a gente pensa sempre assim, que tratar álcool é o quê? Esconde as garrafas de álcool, não pode ter contato com álcool, é abstinência. É o topo da coisa. Mas o que que te faz perder o controle com álcool? O que é isso que gera? Qual é a causa da coisa? A gente está tratando sintoma. A gente está dando como se fosse remédio para dor de cabeça. A gente está tentando cortar o sintoma, mas a gente não está cortando a causa. Isso é muito forte, tá? E aí, muitas vezes, você vai ver até instituições boas, clínicas boas, coisas assim. Não estão mexendo na causa, não. Estão mexendo na consequência. Estão mexendo no álcool. Estão demonizando o álcool, por exemplo. Né? Não pode ter contato, não pode ver, não pode nem chegar perto, não pode nem sentir o cheiro. Tá, mas o que gerou esse negócio? E aí, como é que eu trato disso? Como é que eu cuido disso? Sabe? Vamos ser mais sofisticados? Esse é um caminho para a gente pensar. Obrigado pela contribuição, Lohane. Quem mais? Quem mais quer falar alguma coisa sobre essa questão álcool e drogas? Quem mais quer dar uma contribuição aí? Qualquer coisa, fiquem à vontade, viu, gente? Pronto, pode falar. Oi, Lucas. Opa. Tá dando para me ouvir? Muito, tá dando para estar bacana. Uhum. Ok. Realmente, o que você falou, eu ouvi você falando, eu fiquei assim, poxa, será que ele vai falar de tratar a causa, tratar a fonte do problema? E aí, poxa, que bom que você falou, porque realmente a gente acaba tendo essa facilidade de dar muita atenção para os sintomas e querer tratar só os sintomas, achando que vai resolver o problema. E de repente, quer dizer, várias vezes o problema não é o sintoma, é o que o sintoma está querendo revelar, tipo, tá mostrando que tem algo errado, sabe? E, e aí, poxa, poder procurar a causa, a fonte, é muito mais eficaz, que aí a pessoa resolve a questão do vício, independente se é álcool, se é droga, que aí, poxa, resolvendo essa causa, proporcionando uma vida melhor para essa pessoa, também, se possível, ela não vai criar novos vícios e, por conta própria, eu acredito, né, que tem uma maior facilidade de sair desse vício. De ver assim, poxa, não preciso mais disso, digamos assim, sabe? Que o problema estava gerando uma necessidade dessa forma de escapar, de sentir um alívio. Que isso tudo me fez lembrar também uma coisa que eu vi recentemente, e aí fiquei reparando e realmente pensando sobre, que é tipo imediatismo. Que o humano, ele tem, as pessoas, né, têm essa facilidade de, poxa, querer agora, querer resolver logo. Por isso que tem esse lance da caneta emagrecedora e tal, essas coisas assim, querendo poções mágicas, sabe? Que aí, poxa, é muito interessante, porque realmente eu vejo assim que, poxa, a maioria busca essas coisas assim, poxa, logo, imediato, rápido.
E aí, poxa, interessante. É isso, obrigado. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. Seu depoimento é super importante quando você traz as soluções mágicas também, tá? Pensa assim, gente, ó, o pessoal diz assim, pode ser que se desenvolva, né, uma vacina para a cocaína. O que é a vacina para a cocaína? A cocaína deixar de fazer o efeito, de dar o efeito bom. Aí a pessoa não vai mais usar porque não vai dar o efeito. Eu lhe digo, ó, isso vai resolver que ela não vai usar cocaína. Aí ela vai começar a usar álcool. Aí ela vai descobrir uma outra droga e vai usar. Porque qual é essa questão? Isso que o Lucas coloca, isso que a Lohane coloca. Se a gente não cuida do fator que gera isso, os fatores, muitas vezes não é uma causa, a causa, mas muitas vezes é uma rede de causas que está gerando isso, a gente está parando, sabe? A gente está podando o arbusto, mas a raiz está lá e vai estar sempre gerando problema. Tá? Isso é muito forte, a gente precisa ir mais fundo. A gente ainda está... E aí eu pergunto assim, por que tão pouca gente acaba melhorando de questões de álcool e drogas? Porque na maior parte das vezes, quando a gente vai ver as abordagens, está mexendo só nessa coisa, da sua relação ali com a droga, mas não do profundo disso. Isso é frustrante. Vocês entendem a minha preocupação? Na verdade, não é a minha preocupação, a preocupação da política nacional quanto a essa questão de doente, né? Do sujeito não se enquadrar como doente, não se acomodar como doente, do não aceitar para si, para sua vida, esse rótulo de sou doente. Você sabe que sou doente imobiliza? Né? Eu sou doente. Eu sou assim. Agora a coisa Walter, tá? Euzinho, aqui, não é... Aí você vai conversar, por exemplo, com Jailson, com um excelente professor sobre álcool e drogas que vocês têm, tá? Eu nunca digo para a pessoa, você é alcoólatra ou alcoólico, ou qualquer nome bonito que for inventar. Eu sempre digo assim, você está enfrentando a questão da dependência química. Você é uma pessoa, a primeira coisa, você é uma pessoa, nome e sobrenome, você é uma pessoa que enfrenta a dependência química. Você não é o dependente químico. Isso me irrita, esse tipo de coisa, porque isso imobiliza. A partir do momento que você é o dependente químico, aquilo é você. Você não é uma pessoa que você está enfrentando a dependência química. Eu não nego que a dependência química está na sua vida. Eu não estou fazendo um mundo de Poliana, que tudo é lindo e etc. Não. Você tem um problema que você está enfrentando. Mas esse problema não te define. Você é muito mais que isso. E você está enfrentando esse problema. Né? Quando você procura um CAPS, você procura o CAPS por quê? Porque você está enfrentando esse problema. Se você está indo no particular, ali no psicólogo particular, no psiquiatra particular, você está fazendo o quê? Você está enfrentando esse problema. Tá? Então, não vou te reduzir a um doente. Diga, Mag. Peraí, Mag, seu microfone está fechado. Abre o microfone, por favor. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. Oi, professor. Oi, pronto. Estou ouvindo alto e claro agora. Estou querendo só saber quanto tempo mais ou menos vai durar essa aula, que eu tenho que resolver algumas coisas, mas eu quero assistir. Seu microfone está fechado, professor. Pronto, me atrapalhei aqui. A gente está bem na reta final já. Eu quero aproveitar agora só para dar as palavras mais importantes sobre, até porque amanhã vocês vão fazer prova. Então, assim, pensa assim, a prova de amanhã vai te pedir memorização de um monte de coisa? Não. Ela vai te pedir que você reconheça nas situações, vai aparecer várias situações, cenários. Ela vai pedir que você reconheça nas situações coisas sobre integralidade, política nacional de humanização e uma coisinha ou outra sobre ética aí, mas é o mais básico possível. Vamos lá. Integralidade, gente. Quando a integralidade, pense, qualquer cenário escrito tem que focar em quem? Na pessoa, não na queixa. Prevenção, promoção, tratamento, reabilitação, tudo isso faz parte do tratamento integral. Tratamento com a equipe multidisciplinar, isso é integralidade. Nunca esqueçam disso, tá? A integralidade não andava porque o sistema era desumanizado. Para isso surge o quê? Política Nacional de Humanização do SUS. O que é que tem nessa política? Primeiro, a relação com o paciente, em que essa relação tem que ser ética. A gente respeita a cultura do paciente, respeita seus aspectos, ética. A gente
não atropela o direito de decisão do paciente, a gente promove a autonomia do paciente, ética, o paciente participa do seu processo de melhora, ele é que é o agente que decide a coisa, isso é ética também, mas isso é humanização, a nossa relação com o paciente, tá? Então, o sistema de saúde era desumanizado, e a partir disso surgem não sei quantas políticas nacionais, para a população negra, por quê? Porque o sistema era racista, para as mulheres, porque o sistema era machista. Então, a gente começa a ter um enfrentamento a partir de políticas e políticas que vão derivando da política de humanização. A humanização eleva de status e vira um outro pilar do SUS. Lembra? Universalidade, equidade, integralidade, que é o nome da disciplina, e agora humanização, que é aí que a gente vai ter integralidade acontecendo com humanização. Aí você diz, toda humanização é só para o paciente? Não. Tem o cuidado com o profissional de saúde, porque profissionais que são trabalhados de forma desumana vão reproduzir desumanidade. Então, existe não sei quantas medidas para se cuidar da saúde mental do profissional de saúde, das questões, né, de não estar virando muitos turnos e etc., o esgotamento físico, etc. Então, cuida-se do profissional de saúde. Aí você tem o usuário, o profissional de saúde, o que mais precisa para a humanização? A gestão, uma gestão coparticipativa, uma gestão em que existem comissões, né, comissões que você vai ter tanto profissionais de saúde, como algumas vezes profissionais de saúde e usuários do sistema ajudando na gestão. Isso é super importante. Isso é para a humanização. E um outro que a gente discutiu, que é a ambiência. O que é ambiência? Como é este ambiente? Esse é um ambiente adoecedor? É um ambiente que está promovendo saúde? Como é a cara desse CAPS? Como é a estrutura arquitetônica, etc. E a ambiência, ela vai muito além só da estrutura física, né? Mas tudo tem que ser amigável no sentido de você mostrar que aquele é um lugar de saúde e não um lugar de doença ou de aprisionamento. Muito forte isso, tá? Isso é humanização. Isso a gente está trabalhando com política de humanização. Foca muito nessas coisas. Materiais. Onde é que eu encontro material para estudar? Tudo está no Canvas, tá? Todos os slides que eu usei estão no Canvas, desde a primeira aula. Eu não foco em coisinhas, em detalhezinhos. Eu foco em grandes interpretações. Muitas coisas, gente, só de você ler o cenário da questão, o texto, você já vai concluir o caminho que é para ir. E as alternativas vão te ajudar, tá bom? Mas vai estar focando muito nesses grandes aspectos da integralidade. É o que eu iniciei o encontro dizendo, ó, a prova está fácil, talvez vocês achem ela até super fácil, mas ela está útil, ela está muito útil para a vida de vocês. Porque é tipo assim, se você não consegue perceber isso aí, isso é o básico para você trabalhar com humanização e com a integralidade. Então, ela está muito necessária, essa prova, tá certo? Tudo tranquilo, meu povo? Bacaninha? Vamos fazer o seguinte, amanhã vamos começar às 8h20 em ponto, tá? A prova. A gente começa às 8h20. Eu não vou começar tão cedo, porque eu sei que algumas pessoas não conseguem chegar tão cedo, etc. A gente começa às 8h20 e você vai ver que dificilmente você vai precisar de mais de 1 hora para fazer essa prova. Tá? Ela está tranquila, ela tá de uma leitura fácil, tranquila. Tem texto para ler? Tem. Vai ter um monte de textos para ler. Textos pequenos, mas tem. Tá? Mas ela não é demorada para fazer. Então, vamos começar às 8h20. Tá? Estejam lá para fazer essa prova. Alguém tem alguma dúvida sobre a prova de amanhã que queira perguntar aqui agora, para a gente esclarecer? Tem alguma coisa que eu não vejo? Cadê? Pode falar, Meg. Vai ser sobre consulta? Eu tinha esquecido disso. Bem, vai, mas essa consulta é só a manuscritos. Então, se vocês quiserem, de hoje para amanhã, preparar um caderninho com esquemas, resumos, coisas assim, o principal, pode fazer que eu deixo você consultar amanhã, não tem problema. Eu acho que vocês respondem até sem consulta, tá? Mas se quiser ter, até para lhe dar segurança,
levar uma consulta, pode levar. Essa prova não vai estar muito grande, não. Ela vai ter 10 questões. Agora, elas serão apenas 10 questões de marcar, tá bom? Elas vão ser 10 questões de marcar. 10 questões de você reconhecer integralidade em situações de atuação do profissional de saúde mesmo. É tudo de aplicação de conhecimento. Elas são questões mesmo de aplicar o conhecimento. Ela nunca vai lhe perguntar assim, o que é humanização, o que é... Não, de forma nenhuma. Ela vai te mostrar uma situação lá, inspirada em fatos reais, e você vai interpretar sobre isso. Então, quanto às questões, a gente está trabalhando com 10 questões. Por isso que eu acho que vocês não vão precisar também de tanto tempo para responder a prova. Mas a gente começa às 8h20, eu vou ficando com vocês lá, vocês irem fazendo. Mais alguma dúvida sobre a prova? A data de entrega do cordel. Ok, vamos lá. Fazemos prova amanhã, dia 18. Estamos num recessozinho, um micro recesso junino na semana que vem, na quinta-feira, tá? Na quinta-feira a gente não tem. Aí vamos fazer o cordel na próxima quinta, que é o dia... Eita, Lele, peraí. Problema, que é o 2 de julho, né? O 2 de julho é um feriado. O cordel a gente vai ter que fazer no 9, tá? Eu amanhã dou mais detalhes sobre isso, mas em princípio o cordel fica para o 9, tá bom? O grupo tem uma dúvida sobre o trabalho, surgiu ontem durante a produção, quando eles forem expostos, vai ser fechadinho como livro, ou vai ser como cordelzinho mesmo, cada folha pendurada, cada folha individual? Bem, qual é a ideia da apresentação do cordel? A gente vai deixar exposto, e aí você vai interagir com as pessoas. Eu vou deixar que vocês escolham. Se vocês querem ficar com o livrinho do cordel para mostrar para os outros grupos e contar a história, ou se vocês querem fazer o cordel mesmo, penduradinho, e que os grupos acompanham ali a leitura da história. O que é a apresentação desse cordel? Não é aquele seminário formal, aquela apresentação, é um bate-papo. É contar para as outras equipes, dizendo, olha, a gente escolheu essa política aqui, olha a nossa historinha como é que é, tá? Então, assim, é essa história. Não é aquela apresentação parecendo um seminário, é uma apresentação mais leve, mais solta, mas bem funcional, tá? Sobre o que é que vocês precisam mostrar nesse cordel. Eu vou pedir para que, quando ficarem prontos os cordéis, vocês enviarem no Canvas, em Tarefas da Disciplina, lá na Tarefas da Disciplina AV1, vocês enviem a versão digital. Eu quero ter a versão digital dos cordéis de vocês, tá? Até porque no dia vai ser aquela confusão para eu poder ver direitinho de todo mundo, eu vou dar uma olhada geral, mas eu não vou poder dar a atenção, tá, que o seu trabalho merece. Então, eu preciso ter ele. Então, quem já terminou o cordel, pega ali na Tarefas da Disciplina AV1, lá no Canva. Só precisa um membro da equipe fazer isso, tá? Um membro da equipe diz, eu vou ter essa responsabilidade. Eu vou lá e envio, tá? Com o nome de todos os participantes da equipe. Porque aí depois eu vou olhar com calma esse cordel, tá? Eu vou apreciar ele com mais atenção. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Vou parar aqui a gravação, já dá para parar.